Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast, um episódio. Eu sou o Rubeninho Felipe, está compondo a mesa aqui Diego Francisco. Hoje eu não tenho apelido, não. Está aqui o nosso convidado, Isaías Alexandrino, o mesmo é engenheiro, mestre em matemática, teólogo, mestrando em teologia, professor e pastor. Seja muito bem-vindo, Isaías. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo conversar conosco. Muito obrigado, querido irmão Rubeninho. Obrigado, Diego. É uma satisfação registrável estarmos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre Deus, sobre a história da igreja. Alguém já disse que a história da igreja tem tudo a ver com a história de Deus. A gente está para falar um pouco aqui no que for possível. Muito interessante. E hoje é interessante porque hoje é dia da reforma protestante, né? E a gente também vai chegar lá, porque só chega na reforma porque começou a As pessoas igreja. que estão assistindo depois, que dia é hoje? Não, no dia que você vê, talvez não seja, mas hoje é dia 31 de outubro, dia da reforma protestante, e que foi algo importante aí na história do cristianismo, né? E eu acho interessante porque a questão da história da igreja, ela teve vários passos, né? E aí a gente pergunta, como é que se dividiu a história da igreja, Isaías? O Nero, ele teve um papel importante, sendo um camarada ruim ou não, nessa questão da história e da divisão da igreja? Conta pra gente aí um pouco disso. Quanto à reforma protestante em si, que estamos completando, comemorando hoje, né? São 507 anos da reforma protestante. 31 de outubro de 1517. Lá na Alemanha, o dia H, digamos assim, que a coisa teve o pontapé inicial. Mas, para dividirmos a história da igreja, isso é uma coisa que é feita de maneira diferente, é verdade, mas eu gosto muito da divisão mais convencional. Você pode pegar o primeiro período, a fundação, a origem da igreja, isso aí no século I, século II, mais ou menos até o século VII. Você tem o segundo estágio, o estágio da patrística, os pais da igreja, não é? Do século VII até o século XIII, você tem a escolástica, os grandes pensadores que ficavam enclausurados, fechados, só pensando, refletindo. E a escolástica deu uma grande contribuição na história eclesiástica, na história da igreja. E depois da escolástica, nós temos aí no século XIV e XV a pré-reforma, que é um momento muito importante, sedimentando todo o terreno para a reforma do século XVI. E depois da reforma, século XVI, nós temos aí a pós-reforma, não é? Grandes homens de Deus que vieram logo após a reforma, não são chamados de reformadores, mas já pegaram o barco andando, digamos assim, e até o período de hoje, né, onde nós estamos servindo a Deus. Então, são mais ou menos, basicamente, essas divisões. O senhor falou sobre o período patrístico. O senhor poderia citar quem seriam alguns desses pais? Ou os pais, se der para... A igreja, sim, são vários, que muitos deles foram perseguidos. Você falou por Nero, né, que teve a ver, não com a origem da igreja em si, porque Nero foi imperador romano de 54 até 68. Né? Ele se suicida, acha-se que suicidou, no ano de 68. Mas ele não tem muito a ver com a origem em si, porque a igreja ela surge, digamos assim, no dia de Pentecoste. Antes de responder a sua pergunta, a origem da igreja em si ela é colocada de mais de uma forma. Alguns teólogos acham melhor dizer que na antiga aliança nós já tínhamos a igreja, a eclesia, os chamados para fora. Eu gosto mais da outra terminologia para ela, vamos dizer assim, a de R.N. Champlin, não é, de Norman Gasley, a de, por exemplo, Strong. São escritores que defendem arduamente que a igreja teve a sua origem no dia de Pentecostes. Então, no Antigo Testamento, tínhamos o povo de Deus, mas que a igreja não é todo o povo de Deus. Essa é uma forma de enxergar a questão igreja. Então, pensando dessa forma, a igreja nasce no dia de Pentecostes, e aí Nero vem um pouquinho depois, bem depois, a igreja já tinha nascido, mas a igreja estava dando, de qualquer forma, os primeiros passos, não é? E respondendo à questão do Diego, né? Isso. Diego, tem tudo Seu a ver aluno, com os pais. seu iletrado.
Tem tudo a ver, Diego, com os pais, a patrística. Por exemplo, a patrística nós normalmente dividimos em 3 partes. A primeira parte, os pais da igreja que conviveram com os apóstolos. Não é? Segunda parte, você tem os pais da igreja na segunda etapa, que são antinicenos, que são aqueles pais que viveram antes do Concílio de Nicéia. Está vendo que você não é iletrado? E o terceiro estágio, que são os pais da igreja pós-nicenos. Agora, citando alguns nomes, por exemplo, os pais que conviveram com os apóstolos, que viveram no século I, né, e conviveram com João, com Pedro. Por exemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma foi discípulo do apóstolo Pedro. Não é? Papias, Policarpo, foram discípulos do apóstolo João. Certamente Inácio, que é tido na história da igreja como também estudou com o apóstolo João, todos do século I. Não é? Então, são chamados os pais apostólicos. Eles têm muito a nos trazer como legado, escreveram bastante a forma como eles enxergavam as Escrituras. Né? Seus ensinos não são tidos como inerrantes, como autoritativos, porque não são a Bíblia, mas têm uma grande chance de interpretar melhor do que a gente, porque eles conviveram. Isso aí são os primeiros pais. E tem outros pais, por exemplo, vamos dizer, Basílio de Cesareia, outro pai, Orígenes, que é tido como o pai mais importante de todo o Oriente, né? O gênio do século III, Tertuliano, século III também, século II e III, ele atravessou, que era jurista, vivia em Roma, contribuiu muito contra a perseguição. O Tertuliano, é dele a frase, a morte ou o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, isso é Tertuliano. Não é? Irineu, grande homem de Deus em Lyon, na França, bispo de Lyon. Jerônimo, uma enciclopédia. Gênio. Jerônimo conviveu com Agostinho, né, na Itália, do século V. De todos os pais da igreja, ele é tido como o mais erudito. O mais erudito. Ele conviveu com Agostinho. Ambrósio, o próprio Agostinho, que é tido como o pai mais influente do Ocidente. Orígenes no Oriente e Agostinho no Ocidente. Temos também Cassiano, que já vem do tempo de Agostinho, também deixou uma grande contribuição para quem gosta da história da igreja nas suas muitas formas de ser enxergado, nos seus muitos prismas. Então, são esses os pais diversos, tem outros mais que a gente não sabe. O senhor mencionou que os pais também redigiram diversas cartas importantes, Sim. mas não inerrantes. Sim. O que determina que uma carta ou uma interpretação é inerrante, portanto, fidedigna, e outra não? É assim, no Antigo Testamento havia muitos livros escritos. Você está entrando num terreno chamado terreno da canonicidade, né? Se entra no cânon ou não, se é sagrado ou não. Eu vou falar rapidinho porque não é bem, né? Mas só para... Isso. No Antigo Testamento. Então, havia muitos livros, e os judeus ficavam nessa dúvida. Esse livro é sagrado, ele é inspirado por Deus, ele é inerrante, ele é autoritativo, ele é inspirado no sentido pleno que não tem erro. Então, quando chega no ano 96, 97, nós temos, na história do povo judeu, lá na Palestina, 96, 97, já da era cristã. Os judeus se reúnem, os rabinos, para bater o martelo nos livros dos muitos, o que era sagrado, que era a palavra de Deus, e o que não era. Coisa boa, mas que tinha erros. Não era o cânon, não podia fazer parte do cânon. E antes disso, já nos dias de Esdras foi o grande sistematizador. Esdras praticamente já tinha batido o martelo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther. Então, ele já tinha catalogado aqueles 39 livros. Esse Esdras é o escriba. Esdras, o escriba. Era um segundo Moisés. Né? Esdras, muito culto. Esdras, no século V antes de Cristo, Esdras, ele era sacerdote e escriba. Versadíssimo, homem de Deus. E ele já tinha colocado os livros em pauta, já tinha visto a tradição dos judeus, dos rabinos, dos sacerdotes, dos profetas. Todos estavam de comum acordo que era esse. Esse está fora, esse está fora, esse está fora. Então, Esdras já tinha colecionado os 39 do Antigo Testamento.
E aí, quando chega depois de Cristo, que eu chamei do concílio de Jâmnia, 96, 97 depois de Cristo, Jâmnia era uma região na Palestina, e aí os judeus se reuniram para oficializar. O que Ézra já tinha feito, entendeu? Entendi. Mas eles precisavam de uma bancada. Então, o Antigo Testamento foi oficializado pelos judeus. Então, eles analisaram o que a comunidade judaica, ao longo de séculos, entendia que era Deus. Essa questão é polêmica, a canonicidade, porque nós entendemos historicamente que Deus não somente usou seus profetas no Antigo Testamento, mas ele fez sentir ao seu povo, aos profetas, aos líderes, que essa obra era Deus. O próprio Deus se responsabilizou. Então, com o passar do tempo, foi rejeitado e foi absolvido. Então, foi batido o martelo. Quanto ao Novo Testamento, havia uma exigência de que, para que fosse tido como livro sagrado, entrasse no cânon do Novo Testamento, aí não tem mais a ver com os judeus, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento. Agora, é a igreja cristã, entendeu? Tem a ver com a patrística, como que eles viam os livros. E a exigência, uma exigência notável, que fosse escrito por um apóstolo, porque a Bíblia diz em Efésios 2:20 que a igreja é fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Cristo é a pedra angular, né? Efésios 2:20. Então, se foi um apóstolo que escreveu, não tinha mais discussão. Entra como livro sagrado. Entendeu? Se não foi... Se foi um apóstolo. Se não foi um apóstolo, teria que ser um seguidor, um acompanhante dos apóstolos, um servo, um adjunto dos apóstolos. Então, o Novo Testamento, normalmente é assim que acontece. Ou foram apóstolos, ou foram pessoas que andaram com os apóstolos, né? Atos foi escrito por Lucas, que não era apóstolo, né? Marcos foi escrito por Marcos, que não era apóstolo, mas era um discípulo do apóstolo, andava com o apóstolo. Essa exigência. Então, quando chega no século IV, 390 e pouco, no fim do século IV, o Concílio de Cartago, na África, vai se reunir agora para passar limpo, porque tinha muito livro, é sagrado, não é sagrado. Então, os homens de Deus, homens muito doutos, era o tempo de Agostinho, né, no século V, fim do século IV, e aí eles se reuniram para passar a limpo isso. A exigência é que fosse isso. Veja bem, no século IV foi decidida a canonicidade. Esse é, esse não é. Mas os livros não foram escritos no século IV. Sim. Foram do século I, Sim. tempo de Cristo, dos apóstolos. Sim. Então, eles fizeram a filtragem, bateu-se o martelo, os 27 livros do Novo Testamento, entendeu? E os outros foram chamados de apócrifos, pseudepígrafos, etc. Mas os canônicos, né, que nós chamamos também de homologomena, é um termo técnico, mas aí foi uma discussão profunda, não minha nem sua, não é? Mas daqueles homens que muitos deles conviveram com os pais da igreja, entendeu? Entendi. E aí com muito preparo, com muita oração, muito jejum, para filtrar o que realmente tinha. Então tinha testemunho histórico daquele livro, histórico daquele, e daquele testemunhos contrários, começaram a ver, e aí bateu-se o martelo. Então, no Concílio de Cartago, terminou tudo, o Antigo e Novo Testamento, mas é uma coisa delicada, realmente. Eu vou até perguntar alguma coisa dentro desse tema, só para finalizar, que é a questão daqueles livros que existem algumas Bíblias, mas não existe outra, tipo Macabeu, Judite, porque eles foram, tipo, canonizados para um segmento, mas não foi canonizado para outro. Se eu posso usar esse termo ou não, né? Isso também é minha dúvida, né? Eu posso dizer que foi canonizado para um segmento e para outro não foi, porque para outro foi. Esse livro que você refere são 7, que eles estão na Bíblia Católica. Eclesiástico, que a nossa Bíblia tem Eclesiastes, mas a Bíblia Católica tem Eclesiastes e Eclesiástico. Então, é Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Tobias, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Esses livros nós chamamos de apócrifos. Esses livros não estão, a diferença não está no Novo Testamento. A diferença da Bíblia católica para protestante está no Antigo Testamento, entendeu? Entendi. O Novo Testamento é o mesmo. A discussão é só no Antigo Testamento. Esses livros, então, a Bíblia católica até 1546 era igual à protestante. Os protestantes não cortaram esses livros. Foram os católicos que aumentaram. Então, em 1546, houve mais um concílio para acrescentar alguns livros à Bíblia, entendeu? Depois da Reforma Protestante,
eles com raiva ainda de Lutero, etc. Bora acrescentar. Então, vamos também diferenciar na Bíblia. E já havia tido concílio para isso, mas os padres não permitiram alterar a Bíblia. Então, a Bíblia católica só tinha 66 livros, como a nossa. Era a mesma, até 1546, chamado Concílio de Trento. No Concílio de Trento, por aclamação da maioria, então, aprove ao Papa e aos cardeais, os clérigos, né, a acrescentar esses livros a mais. Então, não está na nossa Bíblia, e Antigo Testamento, quem dá autoridade final, quem bate o martelo foram os judeus. Como eu te falei, no Concílio de Jâmnia. E em Jâmnia, os judeus reprovaram esses livros. Então, esses livros, a mais que você está falando, esses 7, não estão na nossa Bíblia, não estão na Bíblia dos judeus. Que eles têm o Antigo Testamento, mas eles não aceitam, porque são tidos como apócrifos, entendeu? Para você que é católico, por favor, não se irrite. É uma descrição histórica que o pastor está trazendo. E se você tem uma opinião divergente, coloca aí nos comentários. Explora a tua opinião e vai trazendo para a gente o que é que você pensa. O pastor trouxe com uma qualidade explicativa de professor mesmo, que me fez entender rapidamente, porque eu queria há muito tempo entender, essa história do cânon. E olha que eu percebi que o pastor é muito metódico, e eu inseri no tema Reforma Protestante. E eu agradeço pela atenção e pela explicação, que foi um show, viu? Só dando um pequeno acabamento. O Antigo Testamento, os judeus analisaram, né? O povo de Israel, né? De onde saiu o Messias. E aí, em Jâmnia, 97 depois de Cristo, eles oficializaram. Esses. Então, esse livro que você falou estão fora. Os judeus não aceitam. E os protestantes mantêm a mesma Bíblia no Antigo Testamento. E o Novo Testamento já foi a igreja, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento. Foi a igreja. O Novo Testamento é igual à Bíblia nossa dos católicos. Sim. A diferença está no Antigo Testamento, mas nós estamos bem acompanhados, porque estamos acompanhados com os eruditos de Israel. Né? Ainda dentro desse tema aqui, dentro desse tema da origem, me fez lembrar aqui agora, e é uma dúvida também que pode ser de muitas pessoas aí que irão assistir ou estão assistindo. Irão não é porque estão assistindo. Se está assistindo no tempo presente. Não pode ser assistir no tempo futuro, nem passado, né? Só assiste no presente. E aí tem a questão, o Pedro, ele foi papa? Ou não foi papa? A questão do papado, né? A Igreja Católica, ela sempre reclamou para si a posição de que a igreja que Jesus deixou, né? Os movimentos sempre fazem isso. E nessa esteira, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, né? Eles dizem que Pedro foi papa. Mas entre os apóstolos de Jesus, não temos isso, né? Quando você pega, por exemplo, Marcos capítulo 10, quando Jesus conversa com os discípulos, dando-lhes um puxão de orelha, né? Quem queria ser o maior entre eles, Jesus diz, entre vós não haverá isso. Quem quiser ser o maior, então seja servo de todos. E quem quiser ser o príncipe principal entre eles, seja escravo. Ele usa a expressão de servo, que é diáconos, expressão grega, e usa seja escravo, quem quiser ser o maior, que é doulos, que é escravo. Ou seja, em Marcos capítulo 10, a partir do 40, Jesus diz, entre vocês não vai ter esse negócio de maior e no menor. Todos são servos. Não bate para Pedro. Inclusive, quando você olha Gálatas capítulo 2, você vê o apóstolo Paulo passando um carão em Pedro. Eu cheguei a Antioquia, eu resisti a Pedro na cara, porque ele era repreensível. O show foi grande. E eu disse para Pedro, na presença de todos, você sendo judeu, não vive como judeu, vive como gentil? Como é que você quer obrigar que os irmãos que são gentios vivam como judeu? Então, é uma prova cabal, que isso é uma conversa fiada. Pedro não era papa. Quem já viu um apóstolo de Jesus, né, passando uma repreensão, não é? Puxando a orelha do papa na presença de todos? Em Gálatas capítulo 2, vai ter a conversa de Paulo repreendendo Pedro. Isso não é verdade. Então, para nós protestantes, o papado, para a gente, normalmente se crê assim, que começa no século VII, com Gregório I, 603, 604, com Gregório I para nós. Então, a Igreja Católica diz que houve hoje 266 papas, né, na contabilidade dos católicos, porque eles contam de Pedro até o Francisco, entendeu?
266. 266. Nesse 66 tem, né? Uma conotação bem estranha. Mas, por coincidência, 266. Para nós protestantes que acreditamos que Pedro não foi papa, né? Clemente de Roma, que foi discípulo de Pedro, a Igreja Católica diz, foi o segundo papa, nada disso. Ele surge para Patrício. nós. Assim, para nós só houve 203 papas até hoje. O primeiro, vamos dizer assim, foi Gregório I. Alguns teólogos protestantes entendem que foi o Papa Leão I, um pouco antes, entendeu? Mas mais ou menos aí. Nada de Pedro Papa, nós não entendemos isso. E Pedro é muito simples para dizer, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Né? O Papa sempre foi administrador de fortunas. E eu acho interessante aqui, na da fala do teólogo aí, Isaías Alexandrino, do mestre, e dentro da patrística, porque se você não percebeu, patrística vem dessa questão de padres, né? Dos pais. Dos pais. Dos pais é padre. Padre, né? Dos Padre padres, latim. Né? E aí a questão do Constantino tá atrelada também dessa questão da patrística ou dentro da escolástica? Ou como foi que esse camarada foi importante? Qual o papel realmente desse camarada na situação? Talvez... É imperador, talvez, né? Quem? Constantino? Imperador. Só um adendo, professor, mestre, vou chamar doravante mestre. Chamar de... Não, mas eu não me sinto à vontade, me sentindo tão pequeno, olhando de baixo assim, porque que isso? Eu estou acanhadíssimo. Só para esclarecer, patrísticos foram aqueles que foram os pais da igreja que andaram juntos com os apóstolos. Os escolásticos são aqueles muito doutorados, bem instruídos, que criaram escolas. Mais ou menos certo. Não está bem certo. São iletrados. É um iletrado, né? Iletrado. Veja bem, deixa eu só colocar algumas coisas na posição. Primeiro, quanto à origem, vamos dizer que a igreja surge no Pentecostes, Atos capítulo 2, e a igreja surgindo no Pentecostes, para depois da gente chegar na patrística. Tá bom? A igreja surgindo no Pentecostes, a igreja é perseguida pelos judeus. Não é? Dentro de casa. Atos capítulo 6, versículo 7, diz que até os sacerdotes se convertiam. Os sacerdotes se convertiam ao cristianismo pelo poder do Espírito Santo. R.N. Champlin disse que foi a maior força propulsora, foi a presença do Espírito Santo, os dons espirituais que fazia com que eles disseminassem a verdade. No ano 70, os judeus são dizimados, Jerusalém é destruída, mas tinha uma outra força perseguindo os judeus, que continua, foi o Império Romano. Então, tivemos muitos imperadores, né? O primeiro imperador daquele tempo, né, que foi contemporâneo da igreja, começa com Tibério, né? Foi imperador do tempo de Cristo e deu a cobertura, varreu até o início da igreja, passou um pouco. Tibério César. Depois tivemos o Calígula, depois tivemos o Cláudio, depois tivemos Nero, 54 a 68. Só figurinhas impolutas. De todos eles, Nero é o príncipe da perseguição, né? Esse César aí foi o que Paulo apelou para César, não foi? Todos eles eram Césares, né? Todos eles eram César. Não, eu não sei, não. Como é que tu não sabia disso? Era um título, né? Isso, Alguns depois não foram mais chamados, mas teve uma série de imperadores com esse título de César, mais ou menos uma dinastia. E aí o Nero, que governou por 14 anos, que, segundo a história, foi ele que mandou executar Paulo, mandou executar Pedro, né? No mesmo ano, em 67. Em 68, ele morre. E aí nós temos uma igreja pura, né? A igreja na sua fundação. E já começa aí o século II. Começa o século II. Morrem os apóstolos, século II. Século II, nós temos, em diante, século II até o século VI, mais ou menos, nós temos a fase da patrística. A patrística é aquele período em que a igreja foi administrada pelos pais da igreja. Então, o que eram os pais? Eram aqueles homens de Deus com uma ilibada reputação, de profunda santidade, notável santidade, e notável conhecimento, profundidade de conhecimento. Então, eram homens de muito joelho no chão, muito jejum, muita oração, muita consagração, e doutores no assunto, chamados pais. Não necessariamente que conviveram com os apóstolos. Entendi. A patrística vai até o século VI, VII, bem distante dos Entendi. apóstolos. Mas é como se fossem os primeiros grandes homens da igreja, foram chamados de os pais Entendi. da igreja. Na linguagem latina, os padres da igreja.
os primeiros grandes homens. Aí os primeiros, os pais, são chamados os pais apostólicos. Aqueles que conviveram com os apóstolos. Almoçaram, dormiram. São chamados os pais apostólicos. Como era o caso de Inácio, que eu falei, Clemente de Roma, que era... Divididos em duas categorias, então, Patrício. Se divide em mais de duas. Tem os pais apostólicos, depois nós temos os pais antes de Nicéia, chamados antenicenos, e depois nós temos os pais depois de Nicéia, que são os pós-nicenos. Normalmente são essas três divisões. Excelente. Aí os antinicenos e pós-nicenos já não conviveram com os apóstolos. Aí vamos até o século VI, VII. Mas foram os primeiros responsáveis pela igreja. Uma bênção, homens de Deus. Aí, tocando no assunto seu, dentro da patrística, nós tivemos grandes homens de Deus à frente da igreja, não é? Por exemplo, nós temos aí, vamos dizer assim, vamos começar com uma letra B, de Basílio, de Cesareia. Nós temos, por exemplo, o grande historiador Eusébio de Cesareia. Nós temos Orígenes no século III. Orígenes é tido como o maior nome do Oriente, né? Escreveu demais, mais que o próprio Agostinho. Temos o Irineu, acho que já falamos nesse instante, foram os pais da igreja. Apesar destes pais da igreja, né, não posso deixar de falar de São Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata, de todos os pais, é tido como o mais erudito de todos. Agostinho, Ambrósio. O que é Vulgata? Para o povo aí saber. Desculpe. A Vulgata é a tradução do Antigo Testamento e também do Novo Testamento para a língua latina. Porque o mundo já estava falando latim sob a força do Império Romano, do catolicismo. E havia uma necessidade de traduzir a Bíblia do grego, colocar na língua do mundo. Aí essa tradução ficou por conta do cara mais culto nesse assunto, Jerônimo. Que era São Jerônimo, né? Amigo de Agostinho, mas muito mais culto que Agostinho. Agostinho não teria condições de fazer esse trabalho. É chamado Vulgata, de onde vem a palavra vulgar, língua povão, entendeu? Aí jogou para a questão do povo. No latim, traduziu para o latim. E até recentemente a Igreja Católica usava a Bíblia de São Jerônimo, era o latim na igreja. Então, concluindo, mesmo com esses pais todos, a igreja teve vários problemas, né? Porque a igreja sofre problema independente disso. Então, quando chega, ainda nessa fase da patrística, no ano 325, mas antes de 325, 313, aí é quando temos a questão de suprimir a perseguição. Porque não só Nero foi um feroz perseguidor, mas depois de Nero tivemos Diocleciano, tivemos Severo, tá? Muitos homens ruins que perseguiram a igreja. Aí chega a fase de Constâncio, que era o pai de Constantino. E depois de Constâncio, aí chega o filho dele, Constantino, não é? Que, segundo a história, ele se converteu e está junto com os cristãos. Segundo a história, a lenda, né, que ele teve um sonho: por esta cruz tu vencerás. E aí Constantino disse: a partir de agora, liberado. Um abraço à perseguição à igreja. Foi até hoje. De hoje por diante, não se persegue mais a igreja, e a igreja é a religião do Estado. Isso aí foi no ano 313, o chamado Édipo de Milão. Estratégia política? Pode ser, pode não ser. Eu não consigo alcançar tudo isso aí, entendeu? Mas pode ser. Então, ele viu que deveria, por alguma questão, não é, paralisar a perseguição. Então, a partir de 313, o Édipo de Milão, a igreja deixou de ser perseguida. Aí começa uma nova fase da igreja, que ao invés de ser uma benção, se transformou num problema, porque o diabo não conseguiu desviar a igreja pela espada, pela morte, pelo sangue, não conseguiu. E com a pacificação, com o dinheiro de Constantino, altos salários para os bispos, né? E uma série de regalias que sempre é possível, e aí a igreja terminou se corrompendo. Aí no ano 400, a igreja, aproximadamente, culto se transforma em missa. 430 já começa a adoração, a veneração a Maria como mãe de Deus e rainha do céu, né? Coisa que nós não temos na Bíblia. Ninguém orando a Maria. Isso não tem na Bíblia, né? Maria morreu, nossa irmã em Cristo,
e ressuscitará junto com aqueles que morreram em Cristo. Mas em 430 começa já a adoração a Maria como mãe de Deus e rainha do céu. Isso é a influência do paganismo entrando na igreja, porque a igreja agora é lugar de gente nobre, é a igreja de Constantino. Aí trazem toda a paganização. 600 tinha a doutrina do purgatório, não é? E isso aí ainda é na fase da patrística. Aí quando termina a patrística, aí você já no século VII, até o século XIII, você tem a escolástica, como você falou. Aí é um período em que os grandes homens de Deus se fecham, se enclausuram para orar, jejuar profundamente, filosofia. Né? Ao invés de pregações, eles se fecham para descobrir as coisas, contemplar mais as coisas de Deus, se aprofundar. O período da escolástica é quando você tem Anselmo de Cantuária, por exemplo, na Inglaterra. Cantuária fica na Inglaterra. E o nome escolástica? Mestre? Escolástica vem de escola, né? Ao pé da letra, vem de correntes ideológicas, né? Quando você diz, eu não defendo essa escola, você está dizendo, eu não defendo essa corrente. Então, as descobertas e a ampliação de muitas escolas, eles se debruçavam, produziram muito. Entendi. Anselmo de Cantuária, Bernardo, né? Muito bom naquele tempo, né? Outro nome, Pedro Pedro Lombardo, que é o mestre das sentenças, que era bispo de lá na França, bispo de Paris. Outro nome que talvez seja o príncipe da escolástica, que foi São Tomás de Aquino. Sim. Isso aí é bem conhecido. Século XIII, na Itália. Então, foi a fase da escolástica. São Tomás de Aquino não é considerado um dos pais da igreja. Está entendendo? Entendi. Passado aquele período, Entendi. Pedro Lombardo, está entendendo? Anselmo de Cantuária. Não, mas doutores da igreja. Né? Anselmo, um dos doutores. Tomás de Aquino, um dos principais doutores da igreja. E aí, durante esse período, mesmo com estes grandes homens de Deus, continua surgindo heresias mais, né? Não só na patrística. Então, por exemplo, 790 da era cristã, aproximadamente, para arredondar, oficialização da adoração, a veneração aos ícones, às imagens de escultura. 1100 aproximadamente, se intensifica a questão da venda das indulgências. Rapaz, aí o bicho pegou. Para comprar muita coisa. Então, vai gerando uma cratera dentro da igreja, entendeu? Chamada igreja, que já não está mais nos moldes como Jesus deixou, totalmente transformada. 1230, aproximadamente, proíbe-se a leitura da Bíblia aos leigos. Então, os padres, o magistério da Igreja Católica, nunca proibimos. Era assim. Era proibido você ler sozinho. Só podia ler na igreja, com o auxílio do clero. Você não podia possuir nem ler. Isso era o concílio de Tolosa, na França. Proibição da leitura. Porque as pessoas estavam lendo a Bíblia e descobrindo o verdadeiro evangelho. Então, enquanto nós temos essa ideia de ler a Bíblia, eles... Lê a Bíblia, mas proibido ler sozinho. Entendi. Era o padre canalizando. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. E uma igreja totalmente poluída. Então, na fase da escolástica, precisava realmente já de um chega, né, para a volta à realidade do Evangelho. Aí, falei até o século XIII, século XIV e XV, aí vem a pré-reforma. E ainda na escolástica, que esqueci até de dar um toque, um ano muito importante é Rubening, né? Rubening e Diego. Uma data muito importante é o ano 1050, 1053, que houve o cisma entre o catolicismo do Oriente e o catolicismo do Ocidente. Cisma é a divisão, né? Divisão, uma grande separação. Porque, na verdade, Jesus deixou a igreja de Jerusalém. Essa igreja, ela se ramificou, se ampliou, se expandiu. Então, no século I, já havia em 5 grandes polos. Jerusalém, Antioquia, na Síria, Alexandria, lá embaixo no Egito, cidade cultíssima, Alexandria, Constantinopla, na Turquia, que hoje é chamado de Istambul, Constantinopla, e chegou a Roma, na Itália. Então, 5 polos. Chegou na Itália. Então, de todas essas igrejas, ela nasceu em Jerusalém,
mas de todas elas, a que mais cresceu foi em Roma. Lugar de muito dinheiro, centro do Império Romano, tá entendendo? Ali estava a sede da língua latina, a influência política. Então, com o passar do tempo, o bispo de Roma passou a ser mais importante do que o bispo de Constantinopla, de Alexandria, de Jerusalém. Questão política. Então, nos congressos, nos concílios, a voz do bispo de Roma pesava mais. Então, a coisa foi tendente para Roma por questões políticas. E quando chega no século VII, né, Gregório I, né, que é bispo de Roma, nós entendemos que ele é como se fosse realmente um papa, para dizer, eu mando em vocês. É dele a frase, resistir à minha vontade é ir diretamente para o inferno. É bronca, é complicação. Nós entendemos que eu, particularmente, sou dessa corrente que entendo mais, ao invés de Leão, Gregório I, o primeiro Papa. Entendeu? Entendi. Então, depois, com essa paganização aí, essa complicação, as igrejas do Oriente, Jerusalém, Constantinopla, Antioquia, Alexandria, já não viam com bons olhos a igreja do Ocidente, Roma, que queria ser melhor. Entendeu? E aí, em 1053, teve o cisma. Se desentenderam. Então, a igreja católica do Ocidente fica com Roma, o Ocidente, o mundo ocidental, a Europa, a coisa, lugar do dinheiro. E as igrejas do Oriente se racham, se separam. O Papa não manda lá. O Papa não tem nada a ver com a Igreja Católica do Oriente. São chamados até hoje os ortodoxos, a Igreja Católica ortodoxa. Lá tem indulgência também, não? Para eles? Indulgência? Eles são contra uma série de coisas, né? Não tem indulgência, eles não têm muito essa prática, eles sempre tiveram, desde o início, uma conduta um pouco diferente. O padre, ele pode ser, em algumas situações, ser casado. A Igreja Católica Romana não permite. Eles não aceitam imagens de escultura em 3 dimensões, estátuas, só se for retrato, como nós usamos, entendeu? Alguma diferença. Purgatório, eles abominam. Então, é a Igreja Católica do Oriente. Os católicos romanos dizem assim, nós somos a igreja que Jesus deixou. Mas isso é um absurdo, porque, na verdade, a Igreja Católica é o resultado da igreja que Cristo deixou quando começou a se paganizar. Ela é o resultado da paganização, entendeu? Entendi. Eles mesmos se dividiram, achando que a igreja de Roma estava muito distante. Então, a Igreja Católica não é a igreja que Jesus deixou. Ela é o resultado das alterações que houve na Igreja de Cristo. Entendi. Agora, se alguém genuinamente não quiser considerar essas mutações ao longo dos muitos séculos, mesmo assim ainda estariam errados. Porque aí iriam dizer que a igreja que Jesus deixou foi a igreja ortodoxa, que é do Oriente. Né? Não seria católica do Ocidente, mas seria católica do Oriente. Entendeu? Entendi. Mesmo que quisesse desprezar as alterações. Na verdade, Jesus Cristo deixou uma igreja sadia. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 8, que a igreja de Roma, nos dias de Paulo, era uma bênção fervorosa, temente a Deus, cheia da graça do Espírito Santo. Romanos 1,8, Paulo elogia a fé dos irmãos, que eram íntegros, eram puros na sua estrutura, a despeito da perseguição que estava debaixo do seu nariz. Tu sabe o que é católico? Significa católico, não? Universal, né? Universal? É isso mesmo? É universal. O Edir Macedo fala sempre que católico é universal. Universal. É verdade, universal, católico. Tem uma coisa aí... Nós somos católicos, ou seja, universais, apostólicos, no sentido de que nós seguimos a doutrina dos apóstolos, só não somos romanos, somos pernambucanos. Católico, apostólico, pernambucano. Achei interessante porque tem uma fala lá, e eu estava aqui observando, que disse que lá atrás era a igreja limpa. E hoje a igreja ela é contaminada, ela é impura? Que igreja você está falando? A igreja no geral? Porque eu acho que uma fala sobre isso aí, deixou a igreja limpa, lá no início da fala. A igreja limpa. Eu estou fazendo um paralelo entre a igreja que Cristo deixou e a igreja católica na Idade Moderna, a igreja católica hoje, que eles dizem, nós somos a igreja que Cristo deixou. Eu estou falando da igreja de Jerusalém, entendeu? A igreja no século I e a igreja católica. Sem adições. Sem adições. A igreja pura. Estou falando quanto ao protestantismo, a igreja evangélica. Estou falando da igreja católica. Não tinha nada disso. A igreja que Cristo deixou não tinha nada disso que você tem na igreja católica. Entendi. Aí dentro aí teve a questão da pré-reforma, né? Que foram necessários para poder... Aí vem a pré-reforma. O que ensejou na pré-reforma, nesse quadro que eu falei, tantas doutrinas falsas que já estavam acumuladas,
Então, freio. Fora isso, tinham 3 grandes problemas que influenciaram Lutero para isso. Número 1, o acúmulo do poder político da igreja. Na Alemanha, 1/3 das terras pertenciam à Igreja Católica. Só? Riquíssima, né? Na Inglaterra, muita terra. Então, isso é chamado número 1. Isso revoltou e preocupou muito o Lutero, né? E os pré-reformadores. Lutero depois, antes dos pré-reformadores. Número 2, que eram 3 coisas além das doutrinas. Número 2, a prostituição, a corrupção do clero. Muitos padres tinham mulheres e mulheres abertamente. Havia a prática da simonia. O imperador dizia, eu quero meu sobrinho para ser o arcebispo daí. Eu pago tantas 1000 libras, entendeu? Bote ele para ser o arcebispo, o clérigo principal. Simonia é o quê, mestre? Simonia. Indicação, Simonia é você adquirir cargos, posições espirituais, eclesiásticas, em troca de dinheiro. Seria o nepotismo religioso. Nepotismo religioso. Esse termo simonia é curioso, assim, só para a gente, vem de Atos capítulo 8, quando o evangelho chega em Samaria, vem da Bíblia. O evangelho chega em Samaria, Pedro e João estendem a mão, as pessoas de Samaria são batizadas com o Espírito Santo, e Simão, o mágico, oferece dinheiro para ter. E Pedro diz, o teu dinheiro seja contigo para a petição. Ele queria adquirir aquela virtude de estender a mão e a pessoa receber o poder de Deus, a unção de Deus. Eu amo a etimologia. Daí vem a expressão simonia. Que legal. Entendeu? Vem de Simão. Etimologia. Simão mágico. E aí, como estávamos falando, primeiro problema, o acúmulo, fora as doutrinas, o acúmulo de poder político da igreja, muito grande. Mandava no mundo, mandava nos reis. E se achava que estava errado para a igreja. Coisa errada. Número 2, a prostituição, a corrupção do clero. E número 3, a venda de indulgências, né? Que se fortaleceu mais a partir do século XI. Então, vendas caras. Pessoas que compravam indulgências caríssimas para pecados que ainda iriam cometer. Habeas corpus preventivo. Tá bom? Então, isso revoltou. Então, estava na hora de haver um saculejo espiritual. Aí vem o século XIV e XV com a pré-reforma. Isso. Só um adendo aqui. Nós aqui estamos tratando com o maior respeito para você que é católico. Sempre acrescente aqui os seus comentários. Nós estamos curiosos para ouvir, para ver, para ler. Mas esse é um fato que até os católicos reconhecem que foi um erro da Igreja, por cuja razão, inclusive, alguns papas pediram perdão. E nós estamos vindo aqui porque, de fato, reconheçamos que existem erros nossos no passado que hoje, da perspectiva de hoje, se torna engraçado. Faz parte da história. Sim. Faz parte da história. Então, perceba em nós aqui a discussão respeitosa, não se sinta ofendido e teça aqui os seus comentários do jeito que você quiser, que a gente vai lá ler. E reconhecemos também que na Reforma Protestante nós cometemos falhas e erros. Isso. A Reforma não foi inerrante, né? Tudo que a gente faz continue, mestre. Também. Então, quanto à pré-reforma, séculos XIV e XV, você tem alguns nomes importantes aí, você que está nos acompanhando. Pré-reforma foi aquele momento de mais ou menos 2 séculos que esse momento sedimentou o terreno para a reforma protestante. Então, já começou o combate à Igreja Católica como instituição. Nós temos na Inglaterra John Wycliffe, ou John Wycliffe, como alguns podem pronunciar. Wycliffe era professor, né, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um homem extremamente letrado, século XIV. Então, ele ensinava de segunda a sexta, sábado e domingo, ele tirava a batina de professor e saía pelas ruas, catedrático, um conhecedor das Escrituras. Inclusive, a primeira Bíblia para o inglês foi a Bíblia de John Wycliffe. E aí ele começava a pregar a justificação pela fé, e não pela compra de indulgências, não pelo perdão papal. John Wycliffe foi perseguido pela Igreja Católica. Mexeu com a ferida. Não é? Mexeu na ferida. Deixou, sim. Mexeu. Foi perseguido, por pouco não foi morto, né? Mas morreu de morte normal. Depois de morto, a Igreja Católica, com tanta raiva, porque não o matou, não o assassinou, o Papa mandou desenterrar o seu corpo e queimar o corpo. Deus do céu. Aí tem um amigo que foi falar sobre isso, desenterrou o corpo dele e queimou o corpo vivo. Para garantir que realmente morreu. Desenterrou e queimou o corpo vivo é complicado.
Mas aí é o John Wycliffe, ele é tido como a estrela da alva da pré-reforma. Entendi. Ou da reforma. Começa com ele, movimento de contra, oficialmente. A voz dele ecoava porque ele tinha peso. Entendi. E o discípulo de Wycliffe foi John Hus, na Boêmia, que o Tchecoslováquia mais tarde. Esse foi o que foi queimado John vivo, Hus, foi? queimado vivo. John Hus era sacerdote. Wycliffe era professor de Oxford, mas John Hus era um sacerdote católico, reitor da Universidade de Praga, na Boêmia. Não é? Era uma sumidade. É tanto detalhe que você não sabe. O cara era reitor da faculdade, né? Eu também não sabia disso. Não era uma faculdade, era a Universidade de maior, Praga. de Praga. Respeitadíssimo. Doutor John Wycliffe, que significa ganso, né? Na língua dele, Hus significa ganso, John Ganso. E E tem aí, ateus que dizem que os religiosos são anti-ciência. Como? como, né? Como se foram os religiosos a partir dos protestantes e católicos que criaram os meios acadêmicos tais como eles são hoje? E fez me lembrar também, porque a gente observa, a maioria dos filósofos, eles eram religiosos nesse segmento. Sim. E eles tinham um peso muito grande de observação, porque basicamente, toda a ciência partiu da observação dos contextos naturais que foi Ciência é feito observação. pelo grande Criador. Ciência é né? observação. Até o século XVII, a ciência subsistia em Deus. Isso aí foi uma corrente posterior, que se separou, deixou a barbinha crescer, entendeu? Tem muito a ver com Immanuel Kant. Aí há um racha, tá? Mas antes disso, cientista ateu era uma coisa do outro mundo. Okay. E aí o John Hus, ele prega, vai no mesmo caminho do seu mestre, John Wycliffe, e prega a salvação pela fé, por meio da graça, entendeu? Pela graça, por meio da fé, nada de obras, nada de efeitos meritórios para se obter a salvação, contra a bagunça, contra a corrupção. John Hus, a sorte dele foi diferente, ele foi queimado, era o dia 6 de julho de 1415. 6 de julho de 1415, ele foi queimado como resultado na decisão do Concílio de Constança. Constança era uma cidade da Alemanha, ele foi levado para a Alemanha para ser julgado. E os delegados do Papa julgaram-no, foi condenado, tiraram a mitra sacerdotal, botaram uma coisa de papelão, um desenho de demônios. Entregamos a tua alma aos demônios do inferno. E ele disse, eu entrego o meu espírito a ti, Senhor. Queria que ele blasfemasse contra John Wycliffe, escarnecesse de John Wycliffe. Ele disse, não, John Wycliffe foi um homem de Deus. Quando eu morrer, eu quero estar com ele no mesmo lugar. Então, a Igreja Católica ficou muito revoltada, então ele foi incinerado. Antes de ser incinerado, ele proferiu a famosa profecia, né? Ele disse, no dia 6 de julho de 1415, vocês hoje estão queimando o ganso. Eita lá. Estão matando o ganso, né? Porque o seu nome é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne. Aí não mata, não. Que vocês não conseguirão matar. E foi Deus que estava usando a boca de John Hus. Surgiu o cisne? Com 100 anos, 1515, 100 anos depois, as bases de Roma estavam estremecendo com Lutero. De Deus, meu irmão. De Deus. Martinho Lutero. E aí, além de Wycliffe e Hus, você tem Savonarola. Jerônimo de Savonarola é outro expoente da pré. Ele era italiano. Wycliffe na Inglaterra, Hus na Boêmia e Jerônimo de Savonarola é italiano. Me parece que cada... Pertinho do Papa, foi sacrificado, foi executado, né? Tem aquelas, imagina uma roda giratória aqui, eles usavam como se fosse uma roda giratória, só que na horizontal, entendeu? E aí o corpo era colocado assim, em alta velocidade, desconjuntava tudo, isso aqui, o cara morria nas alturas, né? Ele foi assassinado. Foi martirizado por amor a Cristo. Muito inteligente, um grande pregador do Evangelho. Tinha uma carreira dentro da Igreja Católica. O seu pai era médico e era um homem sincero, temente a Deus. Jerônimo de Savonarola. Orava muito, tinha visões de Deus. Deus falava por ele através de profecia. Está registrado na história da Igreja. E aí ele disse, não comungo com estas coisas da Igreja Católica. E aí nós temos a pré-reforma. E aí quando chega... um pouquinho mais tarde, 1514, 1515, o mundo já recebe a gênese da teologia, vamos dizer assim, porque Lutero falava fluentemente, né, o grego, o hebraico, a sua língua, o alemão, né,
também o latim, escreveu muito. Escreveu muitas obras, mais de 400 obras de Lutero. Uau! Não é? Aí se a gente... O Calvino, ele era mais dado ainda que Lutero, a escrita, né? Os retoques, porque a formação de Lutero era mais direito, teologia. Calvino, ele fez direito e mais artes. Ele era mais polido nessa questão. Entendi. Calvino era mais que Lutero nessa área. E aí a gente já chegou basicamente na reforma. Lutero. Chegou em Lutero, chegando na reforma. Quais os campos a gente poderia definir dentro da reforma aí? Pergunta boa. A reforma protestante, ela se dá em diversos campos, mas ela explode, né? Diferente da pré-reforma, que preparou tudo, ela explode, vamos dizer assim, no dia 31 de outubro. Hoje é 31 de outubro. 31 de outubro de 1517. Com Lutero, na Alemanha. Lutero, ele vem de uma família relativamente humilde, ele sofreu bastante, pequeno. Os pais depois começaram a ganhar um dinheirinho, né, com mineração de cobre, mas a princípio eles eram pobres, os avós camponeses. E Lutero veio de uma família humilde. Com 13 anos, Lutero já entra numa espécie de escola franciscana para depender de Deus, ser pobre. E chegou a pedir pelas ruas para sobreviver, ajudar um e a outro. Lutero. Isso lembra a ordem dos franciscanos, não? Os franciscanos. Lutero, ele logo cedo, mais tarde, ele se identifica com Agostinho. Mas logo cedo, aos 13 anos, os pais dele colocaram-no numa escola franciscana. Então, ele teve que aprender assim, a se virar, ter essas experiências que é providência de Deus. Então, cantava, ele era afinado, um grande músico, né? Cantava, ganhava alguma coisa para sobreviver, comprar os livros, alimentação, onde estudava, que era distante, né? Ficava internado. E com 17 anos, os seus pais o colocaram para fazer o que eles queriam, que ele era advogado. Ganhava muito dinheiro, um bom advogado, e o pai dele queria que ele fosse advogado. Aos 17 anos ele entra, faz direito, né, estuda filosofia, porque a filosofia era pesada. Estudou também artes dentro do curso, né? E aí ele estudou várias coisas. Mas quando ele tinha 22 anos, ele sofreu um susto muito grande, uma tempestade que deu, ele morreria de uma descarga elétrica, assim, descarga da atmosfera. Natureza, atmosfera, né? Raios, foi muita chuva, né? Conta a história dele. Então, ele, com medo de morrer, fez um voto, parece-me que é a Santa Clara, e aí, se ele sobrevivesse, saísse dali vivo, porque estava destruindo tudo, ele não seria um advogado, como o pai dele queria, mas seria um padre. E aconteceu disso aí, ele entrou no convento, né? O convento agostiniano. É aí onde começa a identificação do Lutero com Agostinho, né? Lutero foi um agostiniano até a alma. Depois ele sofreu uma guinada, não é, sob a influência de Filipe Melancto, que o fez mudar de ideia em muitas coisas. Mas, a princípio, católico, ele era agostiniano. Com 2 anos, mais ou menos, ele tinha 24 anos de idade e já tinha concluído, né? Já tinha curso de filosofia e tal. Já tinha concluído o curso dele em teologia e foi oficializado como padre. Ele tinha 24 anos e já era padre. Novo. Isso aí foi 1507, quando ele foi oficializado, 1507. Ao longo de 10 anos, ele vai ter a luta maior dele, estudando as escrituras, ensinando teologia nas faculdades, nas escolas, muito sincero, que era Lutero, e tendo impactos na Igreja Católica, coisas com as quais ele não concordava. E aí, 10 anos, em 1517, tem essa questão. Aí ele vai ver os dogmas dos quais ele via que os quais não tinham base nas escrituras. Tinha a questão do poder papal sobre os reis, as fortunas da igreja. Isso chocava Lutero. A venda das indulgências, está entendendo? E a corrupção moral do clero. E aí isso tudo incomodou demais. E junto com as suas inquietudes pessoais, Lutero fazia penitências 10, 20 vezes no dia. Ele dormia no chão gelado para pagar os seus pecados. Porque ele acreditava. Ele era rigoroso demais com ele mesmo, né? O catolicismo dele.
E aí, além do mais, ele precisava de uma resposta de Deus. Senão ele nem ia aguentar viver dessa forma. Eu vou para o juízo, eu vou ser destruído. Por mais puro que ele procurasse ser, ele não conseguia. E aí era professor de teologia, quando ele se depara com a carta aos Romanos, né? Já tinha lido, relido diversas vezes, mas Deus atinge o coração dele. Romanos 1,17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você não vai morrer pela minha ira, você não vai morrer pela justiça destruidora do santo, você sobreviverá por meio da fé. Isso ele diz que foi um alívio eterno. Ele ficou flutuando em Deus. Deus acabou de responder tudo a ele. Então, não precisava ele se martelar tanto, sofrer tanto, ir para o purgatório antes do tempo, por alguma coisa. A justiça que a Bíblia fala era a justiça de Cristo, que seria posta sobre ele, projetada sobre ele. Então, nós somos justificados por Cristo. Aí Lutero impactado. Essa é a bandeira da Reforma Protestante, né? Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Na verdade, isso é uma expressão de Abacuque, capítulo 2 e 4. Quando Abacuque diz isso originalmente. Mas no Novo Testamento isso aparece pelo menos 3 ou 4 vezes. Ele correu o risco de morrer, né? Porque ele enfrentou a coisa lá. Se a gente dissesse por que ele não morreu ou não mataram o Lutero, a gente consegue ter uma explicação a respeito disso? Porque o camarada confrontou realmente o poderio que existia naquela época, né? E aí colocou aquelas teses lá. Rossi foi triturado, né? Incinerado, né? Savonarola. Lutero não. Lutero era respeitado, era um grande orador, teólogo muito inteligente, tinha um raciocínio rápido, né? Escritor que diz que ele tinha um raciocínio rápido. Era um homem de Deus, de muita oração. Então, não foi à toa que Deus levantou ele para ser o arauto, o porta-voz da Reforma. Calvino, mais tarde, surge, né? Depois é Calvino, mas começa com Lutero. Lutero é o arauto, Calvino vem mais tarde, é o sistematizador. Mas quanto a Lutero, muito corajoso, ele enfrenta de cara, vendo essas barbáries teológicas, bíblicas, no dia 31 de outubro, o que aconteceu? Ele fixa, é uma coisa meio polêmica, dizendo que não fixou mesmo e tal, ele fixa no portal da igreja, na catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde ele morava, né? Ele fixa na porta da igreja as 95 teses, que ele era doutor no assunto, né? 95 teses de teologia. Contra isso está errado, isso não é assim e tal. Que coragem na igreja. E é irônico isso, que ele foi sepultado lá nessa igreja. Né? Deus tem coisa. Então, por que ele não foi morto? Porque Deus tem a sua forma de trabalhar e muitas destas coisas a gente nem sabe responder. Por exemplo, você lê Atos capítulo 12, não é? O Herodes manda matar Tiago. Tiago. Aí Tiago morre, é o fio da espada. Aí Herodes diz, ótimo, agora eu vou ter mais voto dos judeus. Os judeus não gostam deles. Chama o próximo. Mandei matar. Vamos o próximo, que é Pedro. Aí quando ia matar Pedro, um dia antes, o anjo foi lá e tirou. Tu não. Isso aqui não. Então, às vezes, Deus permite, às vezes Deus não permite. Às vezes Deus até permite que a pessoa morra, né, de maneira diferente, também forte, mas depois Deus tem os seus planos. E eu sou muito persuadido de que, mesmo você morrendo em Cristo, com Cristo, Ele é poderoso para fazer você sentir um gozo, mesmo na última hora. Deus é maravilhoso, entendeu? Coisa que o homem não vai conseguir entender. A história fala de John Hooke, período da Reforma, que botavam fogo e ele gritava, aumentem a lenha, glória a Deus. Então, qual é a psicologia que vai entender isso? É a medicina. Eu creio numa intervenção divina em muitos casos. Então, respondendo, Deus não permitiu que ele morresse. Então, ele enfrentou as forças eclesiásticas. Era Leão X, era o Papa do tempo de Lutero, aquele período do século XVI. Era Leão X, que odiava Lutero. E começaram as discussões a partir de 1517. As grandes discussões, Lutero aqui e ali, respondendo, discutindo na Alemanha e fora da Alemanha, algumas situações. Chegou o momento dele ser excomungado. Então, o Papa Leão X, uma bula, excomungou. Você não é mais padre. Né?
está dissolvido, destituído. Aí e mandou queimar todas as obras escritas por Lutero. Lutero, quando recebeu a bula, queimou também a bula papal de Leão X, né? Queima a minha que eu queimo a sua. Queimou também, publicamente, em praça pública. Era muita coragem você fazer isso com a bula papal. Isso foi em 1517. 1521... O cisne era valente, viu? Valente. Aí tem o Carlos V, né, que era o imperador da Alemanha, porque Lutero também foi amparado pelo imperador da Alemanha, né? Então, seria muito complicado matar um cidadão sem o aval do imperador. E os imperadores, um detalhe da Reforma Protestante, né, um detalhe político, os imperadores eles tinham um certo interesse na Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica, como mandava nos reis da Inglaterra, da França, está entendendo? Da própria Itália, da Alemanha, e todo ano era muito dinheiro que os impérios entregavam para o papado, entendeu? Então os reis já estavam cansados daquilo. Eles não aguentavam ter o Papa mandando, né, na sua estrutura. Pela primeira vez eu estou vendo a história de que poderosos sofreram e ficaram chateados com os impostos. Sentindo na pele que a gente sempre Então eles pagavam uma espécie de dízimo, né? Porque dá sair dele, né? Das suas estatais, dos seus impérios para Roma. Então havia um interesse político. No livro de história vai explorar isso bem, né? Porque ele não vai olhar bem o lado espiritual. Né? A gente vê o que Deus está fazendo do lado espiritual, mas humanamente tem as questões. O né? que rege realmente. Deus ultrapassou. A despeito disso, Deus está com aquele ângulo, entendeu? Mesmo que eles apoiem por essas outras intenções, mas Deus quer fazer por isso. Então, existem os porquês políticos, porquês econômicos, entendeu? Então, dentro disso, o Carlos V tinha interesse também, tentou estar do lado de Lutero. Ao mesmo tempo, poderia não dar certo, ele também não queria se queimar por completo com o Papa, porque ele tinha intenção também de estar à frente do chamado Império Romano, né? Mais tarde, o líder da questão do Império Romano. E isso aí é muito importante, o Santo Império Romano. Ele precisaria da bênção papal, entendeu? Um precisaria do outro, né? Para ampliar o seu... E aí ele fez aquele meio termo, mas com a garantia de Carlos V, o Carlos V garantiu que ele não morreria e tal, e aí ele foi intimado para comparecer em Worms, né? Isso é 1521. Então ele deixa a sua cidade, vai para Worms, para um chamado de dieta de Worms, onde ele seria julgado por inúmeros analistas ou delegados, né? Ali estavam representantes da autoridade papal, para que Lutero tivesse a oportunidade, mais uma vez, de explicar-se. Como se dissesse assim, né, ele tem razão, ele também não é essas coisas, ele está explicando o sentido para que o Papa mais ou menos entendeu. Foi uma ideia de Carlos V. E Lutero disseram que ele não deveria ir, mas Lutero era corajoso. Ele disse, eu vou. Alguns amigos disseram, não confie nessa proteção do Papa, do rei, do imperador, o salvo-conduto. E isso pode não servir de nada. E você vai sair de lá morto. E ele disse, eu vou, ainda que tenha tantos demônios quanto são as telhas do telhado, eu estarei lá. Se aproxima de Worms, a multidão se levanta para ver o homem que desafiou o Papa. Como é que esse cara ia morrer? Né? Ele tinha aprovação até da multidão. Aplaudindo, e Deus te abençoe e tal. Revoltado. Como é que ia matar? Dos camponeses, dos senhores, né? Isso era grande. No início ele teve apoio de muita gente, dos príncipes, dos humanistas, né? Como Erasmo de Roterdã. Então ele tinha apoio de muita gente. E aí ele vai para Worms e lá ele se expõe. Mas Lutero era bom, né? E aí ele explica, né, os erros do catolicismo romano. E na hora que perguntaram, foi você que escreveu isso aí? Fui eu que escrevi tudo. Você se retrata? Ele disse, não. Eu não posso me retratar, a não ser que vocês me convençam pelas escrituras ou por argumentos. Argumentos lógicos. Porque ele também entendia de filosofia, né? A não ser que vocês me convençam pelas escrituras ou por argumentos. Fora disso, eu não posso me retratar. Eu não posso agir, palavras dele, não posso agir contra a minha consciência cristã. Bora usar o manual.
Em Worms, liberaram ele, tinha um salvo-conduto de Carlos V, né? Liberaram, mas um amigo dele, que era o príncipe da Saxônia, entendeu que ele não chegaria vivo. Ele seria morto no caminho, tá entendendo? Poderia nem ser, mas o príncipe da Saxônia desconfiou. Então, já tinha preparado um exército, cavaleiros sequestraram Lutero, né? Sequestro para o bem, e Lutero foi sequestrado e ficou no castelo da Saxônia por mais ou menos um ano e meio. E aí, dito e feito, porque pouquinho tempo, eles refletiram o que é que deveriam fazer e mandaram a busca e a apreensão de Lutero onde ele estivesse, para que fosse entregue às autoridades papais. Essas explicações que o senhor dá, mestre, essas explicações históricas são a lógica por trás do porquê Lutero não faleceu. É o pano de fundo Lutero não morreu. Político. Mas isso é apenas a explicação de como foi o plano de Deus, né? É o plano de Deus. O plano de Deus. É porque tem que agir, só interrompendo, eu acho que tem que haver a utilização do meio natural, claro, né? Do sistema que ele fez. Claro. Não. O sistema funcionar aqui, mas quem está regendo sou eu. Deus, na sua soberania, ele é presciente, né? Ele sabe das coisas que acontecerão, sabe das coisas que aconteceriam se. Isso aí nós chamamos de conhecimento médio de Deus. O que aconteceria se, com quem você casaria se você morasse nos Estados Unidos. Né? Quantos filhos você teria se você fosse um chinês, tivesse nascido lá. Então, o que aconteceria se, é o chamado conhecimento médio. E Deus conhece tudo o que vai acontecer livremente, né? É chamado conhecimento livre, e ele, vendo aquilo que vai acontecer e querendo fazer uma intervenção para que o seu plano se concretize, ele atua ali. Entendeu? Então, não precisa Deus cancelar o livre-arbítrio do homem. Aquilo em que foi interferir no seu plano, que não vai se concretizar, Deus não permite, corta ali. Não precisa obrigar o homem a nada. Ele corta ali. Pode matar, muitas vezes, que ele tem poder para tudo. E muitas vezes as pessoas fazem as coisas livremente, sem saber, elas estão fazendo aquilo que Deus havia planejado para que ela fizesse. Isso não quer dizer que o homem não agiu livremente. Ou seja, Deus intervém e tudo que nos sobra, tudo que nos resta é contemplar a história. Contemplar a história. Quase que eu ia puxar para a destinação, mas vou deixar isso para lá. Então, Deus entra na história. É como assim, pelo conhecimento médio de Deus, né? Um exemplo assim, né? A gente não vai discutir isso, é só para a gente ter uma noção. Não é? Deus resolveu, Isaías 53, aprove a Deus que o seu filho morresse por nós, era um projeto. Isaías 53:10 diz que aprove a Deus moê-lo, era um projeto de Deus. Mas não precisava Deus predestinar Judas para aquilo. Deus olha na história o que vai acontecer livremente. E ele quer que isso aconteça. Então, um exemplo assim, digamos que com um ano de ministério, alguém daria uma facada em Jesus. Um exemplo. Tá? Livremente vai lá e dá uma facada em Jesus por ódio. Jesus morreria. Aí não vai estar dentro do plano de Deus. Aí Deus tira aquela pessoa do caminho. Opa, Deus já viu antes, né? Sai. Ele é soberano. Ali na frente alguém empurraria Jesus. 1 ano e meio, Jesus morreria. Na frente os soldados prenderiam Jesus e enforcaria. Diferente do que Deus queria. Tá? E Deus tira essas pessoas do caminho. Não, eu não quero isso, eu não quero isso. Mas as pessoas iriam fazer livremente. Por isso que elas são responsáveis. E Deus está vendo que na frente vai ter um tal de Judas, que ele livremente vai querer trair Jesus, se entregar, conhecimento médio, o que acontecerá se entregar, Jesus vai ser crucificado, vai morrer assim. Deus diz, eu quero isso aí. Está dentro do meu plano. Então, tirou esse do caminho, e lá na frente, Judas livremente. Judas teve escolha, por isso que será condenado, né? Jesus lhe deu todas as oportunidades, nós cremos assim, nós não somos deterministas, mas libertários. Então, Judas teve toda a escolha. Aliás, quando você olha Mateus capítulo 19, Jesus Cristo disse para Judas, uma cadeira no céu é sua, vocês vão se sentar em 12 tronos no céu. É como se Judas dissesse, obrigado, Senhor.
Mas as promessas de Deus só acontecem se você se mantém nos seus caminhos. Se você se desviar, aquilo que Deus falou para você, a bênção de Deus não se cumpre na sua vida. É verdade. Mas Mateus 19, Jesus disse, eu digo para vocês que todos vocês 12 que me seguiram, na restauração de todas as coisas, vocês vão se assentar em 12 tronos. E Judas, ouvindo Jesus falar, não aconteceu com ele porque ele se desviou. Isso é o chamado a sentença condicional, que nós temos na Bíblia muitos casos assim. Deus prometer uma coisa, mas só se você perseverar. Ele achou mais importante as 30 moedas de prata do que a cadeira no futuro. Então, por que chegamos nesse assunto em termos de reforma? Porque foi que chegamos nesse assunto, damos uma guinada. Mas é porque o assunto é muito bom e tem tudo a ver, né? Então, quanto a Lutero, ele não foi executado. Eles tinham o seu plano, então enfrentou Carlos V de alguma forma, né? Carlos V ficou lá e cá, enfrentou Leão X, e depois ele morreu. Lutero morre em 1546, morte natural. A morte de Lutero, e ele não foi assassinado, para a glória de Deus. Tem alguma mentira dentro dessa questão da reforma e tem algum ponto dentro das teses que o senhor possa destacar aí para as pessoas? Porque são muitas teses, não dá para destacar todas, né? Aí a hora também não... eu acho que Não dá para tudo. Tem algumas coisas assim que se passa sobre a reforma que eu, como teólogo, eu repudio que não é verdade. Uma delas, por exemplo, é que os reformadores pensavam todas do mesmo jeito. Não é? O pensamento calvinista, né? Eu gosto mais de chamar de determinista, que ele surge a partir de Agostinho, Calvino vem bem depois. O pensamento determinista, etc., passa essa impressão a partir de Calvino, no século XVI, quer passar a impressão que os reformadores pensavam do jeito que pensava Calvino. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Um dos grandes historiadores da igreja, Philip Schaff, ele chama a atenção que a reforma protestante não foi um movimento monolítico. Os reformadores não pensavam da mesma forma, tá? Mas eles pensavam de maneiras diversificadas. Eles estavam unidos como dois frutos gêmeos que saíram de uma mesma flor. Eles estavam unidos no que dizia respeito ao combate ao catolicismo romano e à podridão romana. Mas quanto à doutrina de salvação, eles divergiam, entendeu? O Sínodo de Dort, 1618, o Sínodo de Dort, lá teve grandes discussões e expoentes da teologia que votaram de um jeito, expoentes que votaram de outro, porque eles não pensavam todo do mesmo jeito. Então, qual é a mentira que eu quero falar? Passa-se a impressão que os reformadores pensavam como Calvino, entendeu? Isso não é verdade. Para você ter uma noção, a reforma não começa com Calvino, né? Que tem um grande mérito, a contribuição. Começa com Lutero, 1517. Calvino tinha 8 anos de idade. A reforma protestante explodiu. E Lutero não fez a reforma sozinho. O pontapé não foi Lutero só. Foi Lutero junto com Felipe Melanchthon, gênio, conselheiro de Lutero. Então, Lutero era determinista, um Agostinho, como foi Calvino depois, e Felipe Melanchthon totalmente libertário, contrário à doutrina da predestinação incondicional. Então, Lutero, auxiliado por Felipe Melanchthon, a reforma começa. Então, passa-se uma impressão que a reforma, né, é dos chamados reformados hoje, né? As igrejas de linha deterministas. É a primeira mentira. A reforma nasce na Alemanha com Lutero e Felipe Melanchthon. Um era determinista e o outro era libertário. Dentro de 15 anos, Felipe Melanchthon convenceu Lutero a mudar. O próprio Luiz Berkhoff, né, que é tido como o mito dos calvinistas do século XIX e XX, ele reconhece que Lutero mudou, deu uma guinada na sua teologia sobre a mecânica da salvação. E eu não gosto muito de chamar igrejas reformadas, por exemplo, porque é como se o nome fosse sequestrado. Quais são as igrejas reformadas? É a igreja batista, é a igreja presbiteriana, é a igreja Assembleia de Deus, é a igreja metodista, é a igreja quadrangular. Todos nós somos protestantes, somos frutos da reforma. Né? Mas aí os deterministas, que mais tarde foram chamados de calvinistas, eles normalmente sequestraram para si esse título da reforma, entendeu? Então, Martinho Lutero, não, aí não é reformado, não. Os luteranos, não é reformado, não. Reformados são os calvinistas, entendeu? Então, tem essas facções de chamar os luteranos, que foi o príncipe da reforma, né? Chamar de a reforma luterana
movimento luterano, a fé luterana, né? E os calvinistas, a fé reformada. Como se a reforma fosse só dos calvinistas, entendeu? E entendeu o que eu quis dizer? Já pegou o carregando. Né? Na verdade, não é isso. Né? Os reformadores, eles defendiam posições multifacetadas. Precisamos ter um respeito. Então, eu acho que isso é uma mentira. Os reformadores não pensavam todos como Calvino, todos como Lutero. Eles pensavam de maneiras diferentes quanto a uma série de questões. E, na minha concepção, é um termo injusto, né? Você falar de a igreja reformada tirar Martinho Lutero, Entendi. jogar fora os luteranos. Descartou. Não é? Complicado. Então, tem frentes na Alemanha, que se chama geralmente a reforma evangélica luterana, teve na Suíça, de onde vêm os chamados os reformados, só na Suíça de Calvino, tem na Inglaterra a reforma anglicana, e tem na Suíça também, antes de Calvino, a reforma chamada reforma radical, com os menonitas, com os anabatistas, né? Que muitos realmente eram homens de Deus, apesar de terem suas falhas também, que ninguém é perfeito. Mas eu acho que isso é uma mentira a ser desmascarada. Nós somos todos reformados, devemos todos a Lutero, a Calvino, e os reformadores, 50, 60 deles, pensavam de maneiras diferentes. E logo no germe, logo no ponto de nascimento, né? O nascedouro da reforma, ela já nasce diversificada. Multigraça. Multiforme graça. A multiforme. Eu acho que a gente teve uma boa conversa aqui, um bate-papo aí bem bacana sobre essa questão da história da igreja. Você que não conhecia por esse lado, talvez por algum outro motivo, você teve a oportunidade de hoje aqui de escutar a questão da criação da igreja, a questão da reforma protestante, a questão de homens que passaram por situações adversas, sendo aí partidos ao meio por defender uma tese lá, no que acreditavam na fé. A questão também do cristianismo, como difundiu a parte de intelectualismo, como foi importante, homens que eram líderes de universidades, na construção do saber, realmente, de fato, através da observação, a ciência comprovando, de fato, o que eles já observavam, eram homens que acreditavam naquilo que é o criador do universo e o que ele deixou, e chegou agora Lutero com essa reforma para tentar fazer uma correção lá, não sozinho, né, feito bem pontuado aqui pelo mestre, mas por outros, cada um com uma visão diferente, mas com o mesmo objetivo, que era realmente levar o homem à salvação por meio da fé, né? Não tem outro meio, não é comprando, não. Você pode comprar outra coisa, meu filho, mas a salvação você não vai comprar. Exato. É só a justificação pela fé. Mestre, nunca me senti tão iletrado. Muito obrigado pela presença do senhor. Que isso. Eu quero agradecer, foi excelente, mestre Isaías, grande teólogo aqui. Dê as suas considerações finais da melhor forma que o senhor achar aí por bem. Nas considerações finais, eu gostaria de falar para você o grande sentido da reforma e falar do privilégio de termos conversado aqui durante esses minutos, tal. O grande significado da reforma é trazer a humanidade, principalmente a ocidental, mas o mundo inteiro, a levarmos a sério a palavra, né? Com sola escritura, né? Sua Bíblia, com solos Christos, com sola gratia, sola fide e sola deo gloria. Então, chamar a atenção para a Escritura, para a fé em Cristo, para a graça de Deus e, além do mais, a glória somente a Deus. Quando Lutero dizia sola Escritura, é a Bíblia, não a tradição. Quando ele dizia solos Christus, ele estava querendo dizer não os santos, mas só Jesus. Quando ele dizia sola gratia, em latim, ele estava querendo dizer não com dinheiro que você comprar. Quando ele dizia sola fide, ele estava dizendo que não é por obras, trabalhos, penitências. E quando ele dizia soli deo gloria, ele estava dizendo não ao Papa a glória, mas a Deus. Tem muita coisa por trás disso. Então, esse legado da reforma, de levarmos a sério as Escrituras, a glória de Deus, não é uma peculiaridade de duas igrejas. Todas as igrejas evangélicas sérias, está entendendo? Nós devemos a reforma protestante. E o próprio contexto educacional, porque a reforma protestante nos trouxe o legado, Diego, das universidades. Foi Calvino que cria isso no século XVI, em Genebra, criando 3 camadas de ensino. O terceiro é o que nós chamamos hoje de universitário. Mais tarde, John Hava
fez isso nos Estados Unidos, Universidade de Harvard, e hoje nós temos o ensino universitário, legado da fé protestante. Outro legado, combate à escravidão, né, que começa na Inglaterra com John Wycliffe, aliás, John Wycliffe, né, com John Wesley, né, na Inglaterra, no século XVIII, combatendo a escravidão, passa para os Estados Unidos, né? Charles Finney fez um combate muito grande nos Estados Unidos, e Abraham Lincoln termina batendo o martelo e fazendo a abolição nos Estados Unidos. Isso é um legado também do protestantismo. Então, o protestantismo ele tem um grande legado de cunho genuinamente espiritual, nosso crescimento genuinamente sadio em Deus, Cristo centralizado, e também até mesmo social, para que as pessoas sejam respeitadas, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então foi um prazer muito grande estarmos aqui. No outro momento a gente pode falar. Uau! Eu achei interessante porque... Ele veio o fôlego feito eu. Eu vou concluir, para pegar o fio da meada. Mas eu achei bem interessante essa questão da fala. Lá atrás, o povo disse que não acreditava porque que Lutero não fixou. As pessoas ficam duvidando porque na época não tinham 3M, mas que Martinho Lutero fixou, de alguma forma fixou, né? Isso aí não vai mudar o contexto da história. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento conosco, seja dia, seja tarde ou seja noite. O meu muito obrigado. Só não posso esquecer do momento do ofertório. Como é o momento do ofertório? Como é que você pode contribuir? É curtindo e compartilhando, meu filho, para que outras pessoas tenham acesso à informação. E hoje foi justamente sobre a cereja do bolo, foi a reforma protestante. O protestantismo, o cristianismo teve um fator e um papel importante no desenvolvimento da nossa sociedade. E se mantermos firmes, continuará sendo. Não podemos deixar que outros meio atrapalhe esse desenvolvimento do nosso povo. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. Muito bom.